Agradecemos pela presença. Profissionalmente, atua na área de tecnologia e informática. Na seara espírita, colabora como palestrante em várias casas espíritas. No Centro Espírita Amor e Caridade, trabalha como esclarecedor de reunião mediúnica e no atendimento fraterno. E no Centro Espírita Vicente de Paulo, é monitor de estudos. Hoje, ele irá discorrer sobre o tema Você Pergunta e Edgar Miguel responde sobre vida, sentimento e relacionamentos. O Edgar, ele vai abrir perguntas, né? E você que nos acompanha pelo nosso Face também poderá participar. Só pedimos que a pergunta ela seja curta, tá? Ela seja bem sintetizada, que aí vai ser mais fácil para responder, tá ok? Com vocês, Edgar Miguel. Boa noite a todos. O agradecimento é todo meu por poder estar aqui para a gente conversar sobre aquilo que aflige vocês. E a mim também, tenho certeza. Sobre aquelas questões que certamente são muito relevantes e que muitas vezes estão atravancando o nosso caminhar, estão bloqueando o nosso pensar e principalmente dificultando que a gente sinta a vida de uma forma muito melhor. É o Cristo, com a lente de aumento da doutrina espírita, que tem sido capaz, já há 160 anos, capaz de responder perguntas nunca antes respondidas, de uma forma que tem calado a nossa razão, mas que precisa se aprofundar no nosso sentimento. A razão, apesar de muito poderosa, ela tem infinitas fragilidades. Ela não entende muitas coisas que acontecem dentro de nós. A razão ainda, e talvez nunca, entenda como é, por exemplo, a nossa relação com a vida, com o Pai. E nós precisamos também estudar os nossos sentimentos. É por este motivo que nós colocamos esse tema. O meu interesse é tentar, com certeza, respeitando o limitado fôlego intelectual e de entendimento que tenho sobre o tema, sobre essas questões que vocês vão colocar, é tentar responder de uma forma menos intelectual e mais considerando o sentimento. E tomara que interessem a vocês também. Eu estou à disposição. Eu vou aproveitar então a primeira pergunta. Como que nós conseguimos conviver com esse conflito interno que existe entre essa realidade cada vez mais violenta e essa paz interior que cada um de nós deve cultivar e manter e ampliar? Obrigado pela pergunta. Jesus nos citou que há um reino dele, não é? Nós nos enganamos quando a gente pensa que esse reino é um lugar, ou é um lugar espiritual. Não é. É um estado também. Esse reino que ainda não é deste mundo, não deste mundo, deste mundo, é o reino que a gente precisa construir. Neste reino não haverá de não haver, esse reino um dia não haverá violência. Quando nós trabalharmos
aquilo que de fato é importante, que é a construção que a gente tem que fazer dentro de nós em relação à paz interna, à harmonia interna e principalmente a conexão exata que a gente tem que fazer da gente com a vida verdadeira, que no final somos nós mesmos, o que acontece fora de nós nos impactará muito menos. Então, a violência, a desarmonia que a gente visualiza fora de nós, está nos falando de tudo que acontece ainda dentro de nós, não é? Do desassossego interno que nós vivemos, da aflição permanente, muitas vezes sutil e acostumada que a gente tem dentro de nós, daquela camada de amargura, de desesperança, que a gente acomodou muitas vezes dentro do nosso próprio coração, muitas vezes porque não conseguiu sentir o que o Cristo vem dizendo. Sentir. Porque achar bonito, reconhecer que satisfaz a nossa consciência é pouco e é superficial. Nós precisamos olhar para aquilo que o Cristo e a doutrina nos coloca e sentir isto. Tudo isso irá transformar e criar dentro de nós um lugar de descanso, um lugar de harmonia, e com isso nós faremos frente a qualquer guerra exterior. O que eu entendo, se conseguir responder a sua pergunta, é que o que nós precisamos é trabalhar esse reino íntimo com urgência, para que a gente viva uma vida realmente verdadeira. Responde a sua pergunta. Por favor. Em parte, porque eu ainda fico com esse questionamento diariamente em mim. Embora eu saiba, não, é interno, sou eu comigo mesma, eu procuro técnicas de meditação, de oração. Porém, nesses momentos, muitas vezes, até mesmo a oração, ela fica meio... não fico em silêncio, ainda existe dentro muitos questionamentos. Eu fico perguntando assim, um mecanismo que a gente pudesse encontrar em nós para entrar nesse estado mesmo de paz, seria a meditação? Seria o passe? Seria o encontro com os amigos? Seria todo mundo sair e fazer uma prática social? E o dia que eu não posso fazer uma prática social, se eu não puder sair de casa e ver o conflito, a dor, o sofrimento, é nisso. Eu entendo. A resposta não é uma coisa. O que eu entendo da sua pergunta é: como que eu construo esse reino, né? É isso? Como eu construo esse lugar de paz, de descanso dentro de mim, não é? Muito bem. Eu entendo, porque a sua dúvida também é a minha, e talvez seja de muitos. Nós não sabemos como, mas precisamos descobrir como nos conhecer. Essa é uma questão conhecida, amplamente dita em toda parte, de todas as filosofias, é mais antiga que o Cristo. O conhece a ti mesmo. Mas eu me pergunto quanto nós temos investido de tempo e de esforço para construir este relacionamento que a gente não tem conosco. Nós vivemos de costas para nós mesmos. É como se eu estivesse ali atrás e um personagem, não sei quem, parte de mim, estivesse fazendo uma série de coisas, muitas vezes sem saber por que faço, numa tentativa vã
de ser feliz, porque desencontrada, porque de improviso, sem observar que o caminho já foi dado. E eu preciso olhar para mim. Eu preciso fazer um conjunto de coisas onde eu me perceba. E isso não é uma coisa, nem de uma só forma. A meditação é um momento extremamente importante onde eu tento me disciplinar para fazer silêncio. Porque a mente a qual nós estamos viciados em pensar nos atrapalha. Ela, enorme, maravilhosa aliada que deveria ser do nosso crescimento, hoje tem sido estimulada a pensar em tudo aquilo que talvez não importe. A focar as nossas energias preciosíssimas, vindas do Pai, inclusive, em termos de pensamento, de energia, inutilmente, em coisas que não dizem respeito ao nosso interesse eterno. A meditação, o fazer algo com o outro, tudo que a gente possa fazer junto com pessoas, nos trará condições que a gente se revele a nós mesmos, não ao outro. Onde eu me perceba agindo de uma forma, ou de outra, onde surjam dentro de mim sentimentos que não imagino ter. E nesse processo, é um caminho, eu vou me percebendo. Eu nem estou usando a palavra me conhecer, me percebendo. Porque a palavra perceber tem mais a ver com sentir-me. E me reencontrar. Lembrando que a palavra religião significa religar. E se nós precisamos nos religar ao Pai, quiçá a nós mesmos, que talvez seja a mesma coisa. Então eu considero que a obra de evolução que a doutrina fala tão fortemente tem a ver quase que exclusivamente em eu descobrir quem é a obra-prima que sou. Porque somos obras-primas do Pai. Nós somos inclusive a obra-prima do Pai. Porque tudo passará. Tudo, o universo como nós entendemos, e aquele também que a gente não entende, passará. Nós não. Porque temos a característica da imortalidade. Então, isso já indica o tamanho da grandiosidade que somos e estamos preocupados em descobrir grandiosidades eternas e que nem são tão grandes assim, externas que nem tão são grandes assim. Então, Silvia, o que eu entendo de como construir esse local é me perceber sem nenhum tipo de receio do que eu vou encontrar. Nenhum. Sem nenhum tipo de vergonha. Sem deixar de constatar o orgulho que está lá à espera de educação. A vaidade, os ciúmes, a raiva, a mágoa. Olhando para tudo isso com absoluta naturalidade. Absoluta naturalidade. Da mesma forma como a gente olha um fruto que ainda está verde, mas que amadurecerá na estação correta. Espero. É um processo e é o mais importante aos meus olhos. Obrigado pela pergunta. Será que essa pergunta calou as outras? De todos, mas é mesmo. É mesmo. Enquanto o pessoal pensa, eu também tenho direito a uma pergunta, né? Sem dúvida, César. É uma coisa que sempre tem confusão. Eu gostaria então de saber qual a diferença entre emoção e sentimento. Existe diferença ou são a mesma coisa?
classifica-se de forma diferente e a gente usa muitas vezes de forma trocada. Usa-se a palavra emoção para falar das emoções básicas, né? Que seriam a raiva, o medo, a carência, a falta, a fome. Normalmente chamamos isso de emoções. Existem também as sensações, né? Que vem antes até, mais ligada ainda aos sentidos, ao físico. As emoções, e eu citei raiva, elas não podem ser adjetivadas. A gente não pode achar feio ter raiva, nem ruim sentir medo. Não tem sentido a gente fazer isso e a gente faz. As emoções da qual nós não temos controle, elas são um recado do nosso ser profundo a esse ser superficial aqui encarnado. Então, quando eu estou com raiva, eu tenho que me perguntar: estou com raiva. Por quê? E para responder essa pergunta, eu nunca devo olhar para fora de mim. Para não correr o risco de perguntar: é por causa dele. Porque não é. Nunca é por causa do outro. Porque se o outro fez algo, sou eu que senti, não foi o outro. Então sou eu que tenho que lidar com isso, pensar nisso. E sou eu que, numa emoção descontrolada, preciso me educar, não o outro. Então, tem a ver, inclusive, com a pergunta da Silvia, porque as emoções são um grande convite a se perceber. Por que eu estou sentindo essa raiva? E ir se perguntando a respeito desta raiva, por exemplo, até chegar na causa mais básica, que tem a ver com o que somos hoje. Sentimento é uma palavra mais utilizada para sentimentos, digamos, um pouco mais superiores, mais nobres, mais elaborados, mais sofisticados, como o amor, por exemplo, como o carinho. Então, são palavras que dizem respeito a classes diferentes de algo que a gente sente. Ok? Estou sensibilizado. Você estava falando do medo, né? Do medo. E nós estamos vivendo um momento de muita tensão, eu pelo menos sinto isso de uma forma muito intensa, com as coisas que a gente vê no nosso país, com essa limpeza que está se fazendo, com essas coisas que estão aparecendo, e que a mídia está o tempo inteiro nos mostrando, e que também fala de nós, né? E ao mesmo tempo numa iminência de uma terceira guerra mundial. E isso eu vejo que abala as nossas seguranças internas. Tento trazer para mim todos os dias, nas minhas orações, que isso é um progresso humano, um progresso planetário. Mas isso não me deixa tranquila o suficiente para não sentir isso de uma forma intensa. Eu queria que você me falasse o que você pensa sobre isso. Obrigado pela pergunta. O nosso medo em relação ao que ouvimos sobre as coisas do mundo dizem para nós que nós ainda não descobrimos qual é o nosso alicerce. O alicerce, pelo conceito, ele tem a responsabilidade de nos trazer segurança. Onde o alicerce é aquela estrutura onde a gente se agarra, onde a gente finca raízes, vamos chamar assim, onde a gente se segura para resistir ao vigor dos ventos ou dos terremotos,
enfim, de qualquer tipo de mudança que venha a ocorrer ao meu redor e também até dentro de mim. O medo de tudo que é exterior, eu insisto, nos fala que nos falta esse alicerce. E isso é muito curioso, porque o alicerce já está à nossa disposição. Mas a gente ainda não o trouxe para dentro do coração, do nosso ser, do nosso íntimo. Não trouxe. Nós ainda acreditamos demais na vida temporária que a gente vive. Nós ainda acreditamos nas aparências, porque tudo na vida temporária é aparência. É um cenário para que a gente aprenda e se perceba a si mesmo e ao outro da forma ideal. Tudo isso passará, já foi dito. Se passará quando eu desencarnar ou se o mundo acabar em fogo, é quase indiferente. Porque cada um de nós não passará. Cada um de nós não será atingido por guerra alguma, por violência alguma. O que podem nos tirar, gente, de real? Podem nos atingir de real, eu pergunto. Podem atingir o ser, a obra-prima divina que nós somos? Podem atingir o ser imortal, indestrutível? Não. O máximo que pode acontecer é mudar o cenário. Só isso. Então, é muito interessante que a gente sinta medo e isso tudo traga uma insegurança e a gente se pergunte como será o futuro. Eu respondo para vocês, não há possibilidade do futuro não ser excelente. Não há possibilidade. Não importa se no meio do caminho terá mortes, doenças, epidemias ou guerras. O futuro, e aí eu não sei o tempo desse futuro, será sublime. Nós, infelizmente, por conta de vícios mentais, de condicionamentos e por conta da gigantesca pressão da mídia, ficou como crença dentro de nós que o futuro pode ser perigosíssimo. Isso em todas as épocas da humanidade. O futuro sempre sendo incógnita, sendo um mistério, possivelmente será pior. E nós, se pensávamos assim na Idade Média, continuamos pensando assim hoje. E se observarmos a luz do Cristo e a luz da doutrina, que ressaltou a nossa imortalidade, que ressaltou o amor, que a gente vive esquecendo, o amor divino, por nós, que diz que ninguém ficará para trás, ninguém. E aí vamos individualizar esse ninguém. Eu não vou ficar para trás. Você, cada um de vocês, nós não vamos ficar para trás. Não vão nos esquecer. Então, o futuro será ótimo. Então, vamos usar esse período de conturbação exterior. E olha, eu nem vou fazer a ressalva se ele está mais conturbado do que antes, ou apenas a gente toma conhecimento das conturbações. Porque se hoje alguns muçulmanos se revoltam e querem nos ferir, a conta ainda está em desvantagem para nós, porque nós, lá nas cruzadas, ainda matamos muito mais do que eles. Então a conta ainda está bastante negativa para nós. Não que é assim que se faz. Não
que se deva pagar dor com dor. Mas é importante que a gente coloque as coisas numa perspectiva ampliada. Se o mundo está conturbado, digamos que esteja mais conturbado do que ontem, ele apenas está nos convidando à construção do único lugar onde o alicerce pode ficar dentro de nós. Porque lá ninguém tem acesso, só nós. Então, a minha proposta, quer dizer, não é nem minha, mas eu lembro da proposta do Cristo. Tenhamos paz, porque está tudo certo. Tá bom? Quantas quiser, gente. Estamos aqui para bater papo hoje. Vocês dão licença. Vocês estão muito sérios. Muito sérios. Sara. Eu achei muito interessante a forma como você coloca. Mas eu até, na verdade, ampliando um pouco isso dentro do meu sentir, Sim. isso, você não acha que isso nos traz um estímulo para a gente pegar uma alavanca importantíssima nesse processo que é da convivência? Porque quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, isso fala da dificuldade que a gente tem de conviver com o outro. Porque nós temos dificuldade de conviver com a gente mesmo. Então, eu quando olho essas coisas, eu falo, puxa, onde eu posso melhorar isso dentro de mim, dentro da minha família, dentro das minhas relações? Então, isso tem me estimulado a tentar entender como é que isso pode funcionar melhor. Então, acho que a convivência, ela é uma alavanca para a gente tá conseguindo esse autoconhecimento. E vai vir, né, com dor ou sem dor, já que a gente não quer olhar para dentro, tá aí, né? Então, só para dar uma... Eu acho que a sua estratégia é excelente. Nunca se esconder. Nós não temos que nos esconder. Nós não temos que com medo nos ocultar para que não nos percebam. Não, nós não devemos ter grandes coisas a temer. Não devemos. A única pessoa que pode fazer mal a mim sou eu mesmo. Então eu não consigo fugir de mim. Então, está tudo bem. Eu devo, ao contrário, entrar num outro caminho, numa outra estratégia, para que o meu grande inimigo se transforme num grande amigo e num grande benfeitor de mim mesmo, que sou eu. A convivência talvez seja a única forma de empreender corretamente esse caminho. Porque a convivência tem a ver com a fraternidade, que tem a ver necessariamente com o amor. Ninguém estará seguro sozinho. Sozinho, eu quero dizer, numa ilha deserta, sem convivência. Ninguém estará no caminho do autoencontro, do encontro com a vida, se não for através do outro. No sentido de que o outro nos mostrará coisas importantíssimas sobre nós mesmos, e com ele nós exercitaremos o que nos falta, que é aquele exercício de nos realizarmos. O que é que o Evangelho diz que nos realizará? O amor. Esse sentimento, essa ação, nem sei bem defini-lo, que eu literalmente não sei o que é. Tenho notícias, ouço falar de 1000 ângulos sobre o amor, mas não tenho competência para defini-lo corretamente aos meus olhos. Mas sei dos filhos e dos primos do amor: a simpatia, a gentileza, o olhar o outro, a compaixão. Esses primos ou filhos do amor são mais próximos. Eu consigo entender, pegar e sentir. E eu acredito que me levarão ao amor. E
esses itens que eu citei obrigatoriamente têm a ver com o outro e também comigo, que também sou o próximo mais próximo dos próximos. Não é? Então, eu acho que é extremamente importante isso, em nunca se fechar, inclusive apenas dentro do âmbito familiar. Claro que amar a família corretamente seja uma das tarefas mais difíceis e mais importantes que nós temos na vida encarnada, né? Mas é preciso exercitar também com o fora da família, ampliando as potencialidades do nosso coração, que vão ocorrer um dia, com certeza. Eu acho um ótimo caminho. O que mais, gente? A Sara. Ainda nessa questão do autoconhecimento... Questão do autoconhecimento, né? Eu acho assim, quando a gente quer realmente se autoconhecer, senta e analisa, a gente até sabe os pontos, os sentimentos, as atitudes que nos causam dor, que nos fazem mal. O problema é que isso demanda uma mudança que, ao meu ver, é muito difícil, né? Mudança nossa. Não é nenhuma pergunta, na verdade é uma coisa que me incomoda. Porque a gente, como a gente sabe que tem uma mudança a fazer, a gente começa a colocar a culpa dessa mudança no outro. Se eu mudar tal atitude, se eu mudar tal comportamento, o outro vai sentir falta de mim daquele jeito. Então eu vou acabar causando dor no outro, né? Eu me peguei essa semana pensando nisso, né? Porque agora eu estou fazendo uma lista de noite, eu sento e falo o que eu fiz, o que eu não fiz. E aí, assim, uma semana que você tenta mudar um comportamento, às vezes tem alguém que até está acomodado com aquele jeito e acaba realmente se sentindo... O clima muda, tudo muda, né? Com aquela sua mudança. E isso acaba afetando um pouquinho o relacionamento com o outro. Então, acaba causando um medo dessa mudança. Aí você fala, não, então eu acho que é melhor voltar, né, a uma certa atitude. Né? E como eu disse, não é uma pergunta, mas esse medo, né, qual seria... É uma barreira para a mudança, né? Então, isso incomoda bastante. Quando você realmente quer mudar, a dificuldade, eu sinto que é muito grande. É maior do que a vontade de mudança, muitas vezes. Porque você acaba culpando o outro, mas, na verdade, o problema não está no outro. Você que não quer enxergar o problema em você. Mas, mesmo assim, você acaba culpando o outro. Não, o outro que vai sofrer pela minha mudança. E eu me peguei fazendo isso e é muito complicado. Um pensador já disse de que perguntaram para ele quando é que a gente tem que mudar. E a resposta é antes que seja preciso. Porque aí você muda com calma, no seu ritmo, com planejamento. Se a gente demorar muito, a vida joga tudo para cima e nos convida a rir ou chorar, como diz a música. A mudar sem opção. Existe uma questão aí de crença em todos nós que mudar dói. Eu não concordo. O que dói é a nossa resistência a mudar. Porque quando nós queremos mudar, é uma delícia. Uma delícia. Vamos para uma coisa simples, vamos mudar de casa. Quando você quer, é uma festa. Lá vai ser ótimo. Quando você não quer, lá é terrível. Então o lá é igual. Inventaram e nós acreditamos que a mudança é terrível. E nós não repensamos essa questão. Entrou como crença, e vocês sabem que as crenças a gente raramente questiona. Porque a crença é como se fosse uma premissa que você não mexe mais. Não, olha, se eu andar assim eu não caio. Então pode, eu vou andar assim e não caio. É uma premissa. E você sempre anda assim. E se sente seguro assim.
Só que o terreno pode mudar e aquela premissa deixa de ser válida. Coloque patins e você verá que a premissa do andar, como você sabia, se alterou completamente. A lógica é outra, o equilíbrio é outro. É tudo diferente. E é uma delícia andar de patins. Então, nós precisamos repensar tantas questões, a começar das premissas, das crenças, daquilo que a gente não discute. Por isso que a sua pergunta cabe 1000 respostas. E essa é a primeira. É ruim mudar? Por quê? Não pode ser bom? Não pode ser ótimo? Não pode ser libertador? Não pode ser a nossa liberdade? Não pode ser a nossa cura? Para muitas coisas a resposta é todas sim. Por isso que a vida, qual uma correnteza, e nós somos uma pedra no meio do rio, ela vai nos rolando. E muitas vezes a gente se agarra a alguma coisa no fundo do rio e resistimos à pressão da correnteza. E isso é dor, isso é incômodo, porque você se sente fora do fluxo, fora da vida. E a vida é toda correnteza, é toda fluxo. Nós sabemos que a energia parada é dor e é doença. E a energia, quando flui, estamos todos bem. Quando nós, dentro da vida, estagnamos, a força da correnteza aumenta a pressão. Com a dor, surgindo a dor. E uma hora, a gente não resiste e vai. Outro ponto importante da sua pergunta é sobre quais alicerces estão calcados os nossos relacionamentos afetivos. Só isso cabe 10 horas de conversa. Nós precisamos, e isso são palavras de Emmanuel, não minhas, colocar amor nos nossos relacionamentos afetivos. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei chocado. Ué, se são relacionamentos afetivos, então tem amor? Resposta, não. Senão ele não falaria assim. Amor, o amor do Cristo. O amor de quem olha o outro como sendo o outro, que não está lá para que a gente o use. Não está lá para preencher lacunas. Não está lá para encaixar aonde eu sou, onde eu não tenho encaixe. Não. O outro não existe para encaixar onde eu estou falho. Não. Porque isso é tudo usar o outro. O outro é o companheiro de caminho, ou a companheira de caminhada, que vai me falar muito mais de mim mesmo do que qualquer outra coisa, através do relacionamento. Que vai me ajudar tremendamente a me perceber. Aonde eu tenho que criar uma relação de, no máximo, de interdependência. No máximo, mas melhor, uma relação afetiva com amor, onde o que é o meu verdadeiro interesse? O meu verdadeiro interesse, eu repito, é o bem dele ou dela. Acreditando, não, tendo absoluta certeza, coisa que nós não temos, que o bem dele é o meu. Não é, eu não concordo que eu tenho que fazer o bem do outro e me esquecer. Não. Eu tenho que entender, eu tenho que saber que o bem do outro é o meu bem. E eu estou falando do Evangelho. O amor ao outro me trará felicidade. É dando que recebemos o que nós tanto queremos. Não é assim que está lá? Então, não é primeiro o bem do outro. Não é o bem do outro e o nada para mim. Não. É o bem do outro para que eu seja feliz. Ah, mas o outro pode ir embora. Pode. Porque ele também está em busca de si mesmo. E talvez decida
procurar em outra parte a si mesmo. Talvez ele também se iluda e acredite que é outra pessoa que lhe trará felicidade, porque também não é você. Porque ninguém é capaz de fazer isso. Outra crença profundamente arraigada no nosso inconsciente coletivo, na nossa sociedade, reforçada por 1000 histórias, de que alguém é capaz de me fazer feliz, além de mim mesmo. Uma profunda ilusão e fonte de um mar de lágrimas. Um mar de lágrimas. Então, finalizando, quando a gente tem vontade de mudar, e nunca é de cara pelo melhor motivo. Nunca é imediatamente assim pelo motivo mais forte, mais eterno. Nunca é. Mas não importa. É um processo. Quando a gente resolve mudar, as forças ao nosso redor testarão o quanto de fato queremos. E daremos passos para trás muitas vezes, para ganhar forças novamente, reforçando o porquê da nossa vontade de mudar, e avançaremos de novo. Muitas vezes daremos 4 passos para trás para dar um só para frente. E está tudo certo, porque faz parte da nossa dinâmica de se perceber e se conhecer. Então, é assim, e tudo precisa ser repensado sobre esse novo prisma. Porque quando o outro vai embora e ele está bem, nós também precisamos estar bem e não ter medo nenhum de que alguém vai embora. Porque lembrando que tudo aqui é passageiro, um dia ou ele ou eu iremos embora. E nós temos que criar relações e sentimentos que ir embora ou não ir embora seja irrelevante. Porque nós vamos descobrir que ninguém que está de fato ligado um dia se desliga. Não importa onde esteja. Uma das ilusões que existem nesse mundo material chamam-se tempo e distância. E como nós ainda, nesse tempo de tecnologia, de virtualização, nós ainda acreditamos com tanta força que existe tempo e que existe lugar. Obrigado. Eu estou percebendo alguns rostos querendo perguntar coisas. Quiser perguntar escrevendo, tem papel e caneta aqui. É verdade, gente, estou percebendo. Olá, Nelly. Oi, Edgar. Você é um homem muito ligado à tecnologia, inclusive profissionalmente, que nós sabemos. Você falou da autoeducação, da sensibilidade. Falou ainda há pouco de que nós não percebemos, ou melhor, nós ainda não entendemos o tempo, distância. Com essa tecnologia de hoje, em que as pessoas ficam ligadérrimas em equipamentos, principalmente o celular, ignorando tudo que passa em volta, aparentemente, e ligado ao mundo e ao mesmo tempo sozinho. Como que você pode nos ajudar a entender a mensagem do Cristo, quando ele diz que nós devemos amarmos uns aos outros, e você falou da convivência? Como é que você amarraria tudo isso que você falou até agora com essa tecnologia hoje tão individualista, em que a pessoa fica só à frente de um aparelho e ao mesmo tempo ligado ao mundo? Essa questão do isolamento hoje é tão grave que existe um nome em japonês que eu não vou saber pronunciar para designar as pessoas que há mais de 10 anos não saem de casa.
Elas existem, são estudadas no Japão. Um país altamente avançado tecnicamente. 10 anos. Tudo é pedido pela internet. A comida, a roupa lavada, a limpeza, etc. Trancado num cubículo, porque os apartamentos lá são realmente muito pequenos, vivendo na frente de uma tela de computador. Mas nós sabemos que não cai uma folha da árvore sem que o pai queira, não é? Então nós precisamos admitir que o avanço tecnológico, que o advento da internet, desse mundo virtual e dos mecanismos como computadores, celulares, etc. E agora a realidade virtual, onde nós vamos andar de óculos para enxergar e viver uma outra realidade, não esta, porque esta nós não queremos. Tudo isso está sendo permitido pela bondade divina. Tá certo? Senão não ocorreria. Se a bondade divina está permitindo, é porque nós um dia extrairemos enormes benefícios desse avanço tecnológico. Mas somos ainda a criança que não sabe brincar com o brinquedo. E demonstrando a nossa doença, demonstrando a nossa instabilidade, o nosso desequilíbrio, nós estamos utilizando essa ferramenta para o bem, que está aí, entre outras coisas, visualizo, para nos aproximar, porque a internet ela é maravilhosa para aproximar os distantes e terrível para afastar os próximos. Tá certo? Porque hoje um filho pode ir estudar em qualquer lugar do mundo e os pais falar com ele todos os dias, visualizando, vendo, só não tocará. Mas percebendo inclusive se está gripado ou não, pelo tom de voz ou pela cor da pele. Nos dando uma proximidade deliciosa, mas ignoramos quem está no quarto ao lado. Então, tudo isso que nós estamos vendo não pode ser considerado como sendo algo ruim. É apenas uma ferramenta mal utilizada, que está nos mostrando aonde estão os focos infecciosos da nossa alma. Nós temos medo do outro. Essa é a grande questão. E por quê? Porque temos medo de nós mesmos. Se eu, que estou dentro de mim, me ignoro e me deixo trancado lá atrás no quartinho, sem ouvir o que eu mesmo digo, sem estar atento às minhas mais verdadeiras necessidades, ignorando completamente, preocupado em questões do mundo que não dizem respeito ao meu eu eterno, à minha realidade eterna. Quando eu digo isso, eu quero dizer que não acrescentará de verdade à minha felicidade verdadeira, duradoura, eterna. Imagina quando eu ainda acredito que o outro é capaz de me ferir, de me magoar, de me desvalorizar. Então, Nelly, o que eu vejo é que eu junto tudo isso, não vendo nenhum tipo de engano da vida, de forma nenhuma. Está tudo no seu lugar. E esse contexto está nos dando a chance de enxergarmos. Eu torço para que os acontecimentos que passam na TV nos choquem de uma forma muito mais profunda. Eu tenho receio de que a gente se acostume com a violência, com os horrores, com as tragédias, e eu chamo de tragédias o que nós fazemos conosco mesmos e uns com os outros. Essas, ao meu ver, são as verdadeiras tragédias. Eu não chamo de tragédias terremotos, nem maremotos, nem nada que seja natural. Eu chamo de tragédias o que o ser humano está fazendo consigo mesmo. Porque é de centenas de anos aquele texto de um chefe indígena americano que diz que quando eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim.
Então, tomara que nós continuemos a nos chocar e comecemos a enxergar não maldade no outro, mas sim doença. Por que Jesus nos disse para amar os nossos inimigos? Colocando aí que os inimigos são todos aqueles que nos causam algum tipo de dor. Ok? Qualquer dor. Uma simples mágoa a gente pode colocar dentro da caixinha chamada inimigo. Por quê? Vocês acham que Jesus seria tão superficial, tão imaturo, tão infantil, para nos dizer isso, só para que Deus gostasse de nós? Só para que quando amarmos os nossos inimigos, Deus aprovasse-nos, Deus ficasse contente com seus filhos? De forma nenhuma. Nós estamos falando de um pai humano, a qual eu me referi, agindo e pensando dessa forma. E hoje nós precisamos olhar para Deus o mais próximo possível de quem de fato Ele é. Alguém, se é que eu posso chamar assim, que nos criou e que nos ama de uma forma absolutamente incompreensível. Absolutamente incompreensível. Mas é tanto e tão amplo, é de um cuidado tão profundo, que nos escapa até a percepção. E a gente acredita que tudo acontece ao acaso. Nós, doentes, vamos descobrir que o outro não é mau. O outro apenas também está doente do sentimento. E quando o Pai nos disse amar os nossos inimigos, Ele está se referindo ao amor que a gente pode ter diante de alguém doente. Como que a gente trata os doentes? Com compaixão? Com compreensão e tolerância? Porque sofrem? É assim? Isso, e nós já fazemos isso, né? Sim, eu sei que fazemos. Vejam como nós já somos capazes de amar a maioria dos nossos inimigos. Bastando para isso, não olhá-los mais como alguém capaz de nos ferir, o que não é verdade, mas como alguém doente, que de tanta dor perturba, cria desarmonia ao seu redor. Acho que eu me estendi muito nele, não sei se respondi a sua pergunta. Acho que mais uma pergunta, porque estamos chegando no tempo já. Então, eu gostaria de formular uma última para você fazer o fechamento. Sim, senhor. Você manda. Olha o sentimento, paz em Jesus. Nós sabemos, estamos cansados de ouvir da necessidade do perdão. Todos nós, que tanto já lemos o Evangelho, sabemos dos benefícios daquele que perdoa. Não precisamos mais ouvir, mas ainda temos uma dificuldade muito grande para perdoar. Não adianta fazer mais leitura, porque nós já intelectualmente já sabemos. Tem toda a razão. Que resistência é essa? Por que essa dificuldade dentro de nós para o perdão? Mesmo sabendo do benefício. Nem se fosse para tirar vantagem, mesmo assim nós temos essa dificuldade.
eu acredito que o verdadeiro motivo, César, seja: a gente não se ama tanto a nós mesmos que nos é insuportável quando o outro não nos ama. Vou tentar falar de outra forma. Como nós não nos amamos, e quando não nos amamos, tudo é ruim, nada nos satisfaz plenamente, porque falta o principal, que é como eu me enxergo e o quanto eu me admiro. Eu vou mudar minha frase. Eu falei que eu não sei muito sobre o amor, vamos falar uma palavra mais concreta. Como a gente nem se admira. Se admirar é fácil de entender, né? Você olha para você e fala: puxa, que legal que você fez. Isso é se admirar. Que legal, né? Gostei. Admirável. Como nós nem sequer nos admiramos quando o outro não faz algo que a gente espera e esperamos por carência, isso nos fere. Isso nos machuca, de verdade, nos machuca. E aí fica dificílimo perdoar, porque está doendo. E continuará doendo até que, num esforço imenso, eu goste um pouquinho mais de mim e paro de sofrer pelo outro, perdoando. Isso é perdão. Parar de sofrer pelo ato externo ou pelo próprio ato, e aí nós estamos falando de auto-perdão, é perdoar. E eu só consigo, muitas vezes num ato de extrema dor e sem esse raciocínio que eu estou tendo, quando eu me valorizo um pouquinho e falo: eu não vou mais sofrer, de verdade, eu não vou perdoá-lo para me libertar. Nesta hora, eu estou fazendo isso por mim. Eu estou tomando o remédio que me cura daquela mágoa. Isso é perdão. Então, a grande resistência, a grande dificuldade, aos meus olhos, da gente não fazer, não usar a mais importante ferramenta do amor, que é o perdão, a mais importante, o perdão e o auto-perdão, é porque nós, ao não nos percebermos, ao nos isolarmos completamente de nós mesmos, ao nos mantermos numa solitária, numa solidão de muitas décadas total, por não recebermos o amor que nós precisamos dar a nós mesmos, qualquer pessoa que não nos considere, nos machuca e nos ressalta tudo isso de uma forma muito dolorosa. E é isso, acredito isso ferozmente, que nos tem impedido de perdoar com imensa mais facilidade. Nós precisamos, pelo menos, nos admirar. E aí, eu tenho certeza, nós perdoaremos com muito mais facilidade, porque estará doendo menos, e nós olharemos a dificuldade do outro. Tenho profunda certeza. Ok? O tempo acabou, mas no fim... Oi? Vai passar aí na internet. Não há opção. Dentro da mesma pergunta, com referência ao perdão. Eu costumo não é que eu costumo. Eu perdoo tudo e todos, eu sempre relevo.
E as pessoas me enxergam de estranho. Elas falam, como você pode? Claro. Acho que é mentira. Então, às vezes, eu acho mesmo que eu fico alucinada, né? Nossa, porque a pessoa acha que eu deveria ficar ofendida por tal coisa. Mas eu não fico mesmo. Será que é realmente eu não fico ou eu escondo isso? Porque às vezes eu me confundo, viu? Porque eu não sinto mesmo isso, essa necessidade de perdão. Eu acho até estranho quando a pessoa fala, eu falo para uma amiga minha, perdoe sua filha, ela não perdoa. Mas entendeu? Eu perdoaria. Ela não se perdoa por perdoar. É verdade. Ela não se perdoa por perdoar. Eu me perdoo. Quando eu já fiz alguma coisa, lógico, errado, atrás, aí eu falei, eu vou me perdoar. E eu me perdoei. Entendeu? E eu me perdoei, eu falei assim, isso depois eu vou ver. Né? Diante do Pai, um dia, eu vou conversar sobre isso. Mas eu sou assim. Veja, ninguém pode te responder essa pergunta. Só você. Você que há de mergulhar em si mesma e se perguntar. Porque existe uma coisa na psicologia que a gente faz chamada sublimação. A gente tem um sentimento tão doloroso que a gente sublima. É como se ele virasse vapor. A gente muda ele de estado, fazendo uma analogia, para que a gente não o sinta, mas ele está lá. Então, e um dia ele virá à tona, porque é da vida que a gente harmonize tudo. Colocar as coisas debaixo do tapete não é uma boa ideia, porque elas sairão do tapete na hora mais imprópria. Então, eu não estou dizendo que é o seu caso, só você saberá. Só você. Se você mantiver-se em paz durante muito tempo, possivelmente você perdoa. O que é ótimo. Agora, sobre os outros acharem estranho, Jesus era estranhíssimo. Não é? Estranhos são todos aqueles que são diferentes de nós, mesmo que sejam melhores, não é? Então não se importe. Perdoa-os por te acharem estranha. Ok? No final de tudo, gente, a pergunta que resume todas as perguntas de vocês e minhas é: quem sou eu? Essa é a pergunta. Que a partir do momento que nós, como espíritos, começamos a ter consciência de nós mesmos, começamos a nos fazer. Quem sou eu? O Cristo e a doutrina começaram a nos dizer, mas nós não nos aprofundamos ainda suficientemente nessa questão, porque olhamos a resposta do Cristo e da doutrina apenas com a superficialidade da razão. E aí fica uma lacuna, fica um vazio. E a gente se pergunta tantas coisas. Por quê? Por quê? Por quê? Para tudo. E eu não estou dizendo que esteja incorreto. Claro, nós somos seres em busca. Mas no final das contas é preciso que a gente entenda qual é a verdadeira busca. E a busca sempre é a busca de mim mesmo. Por isso que eu volto a insistir para fechar, para que fique, que a resposta a todas as perguntas, como dizem há milênios as filosofias orientais, está em nós mesmos. Está naquele ser que fica trancado lá no quartinho. Ele sabe tudo sobre você. Ele tem a chave dos mistérios com os quais nós convivemos na vida cotidiana e normal. O Cristo vem nos chamar para que a gente não viva mais uma vida normal. Uma vida regida por scripts, por receitas que alguém fez, por receitas que dizem assim, você deve, você tem que, sendo que a única pessoa que poderia e teria o direito de dizer isso
é você. Eu tenho que. Porque pensei serenamente, porque senti a resposta e porque decidi. A qualquer custo, com idas e vindas, sem problema, realizar o que eu decidi, de verdade, que tenho que fazer, respeitando-me, respeitando o meu tempo, meus ciclos, respeitando o meu processo de amadurecimento, de autoconhecimento, esquecendo o tempo, mas jamais parando. Jamais parando. Porque acredito que desta forma, nessa busca de mim mesmo, com o outro, em harmonia, com honestidade a mim mesmo, nós estaremos de fato conectados à vida verdadeira, com V maiúsculo, ao Pai. E aí nós ouviremos com mais clareza a voz dele dentro de nós. Que não é racional, mas que é um aroma talvez, um som, uma sensação, uma intuição, uma voz íntima, um saber que não tem explicação, mas que para você é o mais concreto que existe. Jesus, tão chamado nosso Salvador, está ao nosso lado, atento às nossas necessidades, e Ele tudo fará para que a gente seja feliz, nos dando até as dores mais dolorosas, para que a gente desperte desse sono que nos entorpece e que nos faz chorar as lágrimas mais amargas, que é não viver a vida verdadeira. Vamos continuar perguntando, mas vamos ignorar as perguntas que não nos levam a nós mesmos e fazer só as perguntas que nos fazem nos reencontrarmos com a gente mesmo. Vai ser um momento de festa e de profunda emoção elevada. Obrigado pela oportunidade de estar refletindo sobre isso com vocês. Edgar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá? Pelas tuas palavras. Eu estava brincando com ele na primeira palestra, que ele é o meu malvado favorito. Que ele vai, aperta, né? Hoje ele foi consolador, hoje é um outro personagem, Edgar, o Consolador. Mas muito obrigado pela mensagem, viu? Obrigado mesmo. Queremos também agradecer aos nossos parceiros, né? Boulevard Shopping, Elo Musical, Instituto Candeia, Bauru Outdoor, a USE Intermunicipal Bauru. A Nelly está aqui, a presidente, muito obrigado pela presença, tá? O Empório Cultural, Jornal da Cidade, Le Postiche, ao senhor Gabriel Queiroz, da agência Latitude 22, ao senhor Renato, da Rugsnet, a Zipax Plásticos, a Fátima Antunes, que se encontra aqui também, muito obrigado pela presença, e a jornalista Priscila Medeiros. Agora eu queria fazer alguns convites para vocês, tá? Nós estamos na última semana da feira, que termina agora domingo, e queremos convidá-los para a exposição de amanhã às 19h30, com a Silvia Morbi, que se encontra aqui, César Mourão, que se encontra aqui também, e a Elaine Bertoni, com o tema Contação de Histórias e Poesias. Na sexta-feira teremos aqui a Daniele Antunes, falando sobre a oração. No sábado, o professor Nazil, com o tema Chico Xavier, sinônimo de livro espírita. E no domingo, às 16h, o encerramento da feira, com Tato Save, Renato Vernaschi e Leleco. Não dá para perder, tá?
Um outro convite pós-feira é o jantar fraternal que será realizado no dia 7 de junho no buffet Marcimarô. A renda será revertida para o Instituto Profissional de Reabilitação Social 1º de agosto. Teremos a participação especial do Tato Save e do Leleco. Os convites encontram-se à venda aqui no caixa da feira. E, finalmente, o último convite. Continue visitando a nossa página no Facebook, Associação Chico Xavier para Divulgação Espírita. Curtam, compartilhem. Se tiverem alguma sugestão ou propostas de parceria e projetos sociais, encaminhem que todas serão analisadas. A vocês que nos acompanharam pela nossa página no Face, muito obrigado, espero que tenham gostado. A todos, muito obrigado pela presença. Aproveitem a feira, tenham uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Até.